O programa Papo Suprem de hoje vai falar sobre um tema muito especial, direitos humanos e Comissão da Verdade. E para conversar com a gente, temos uma presença muito especial aqui, Gilney Viana, que ele é coordenador do projeto Direito à Memória e à Verdade da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Gilney, seja bem-vindo à TV Suprem. Eu que agradeço a oportunidade. Antes da gente falar sobre Comissão da Verdade, eu já vi alguns trabalhos seus publicados e você fala muito sobre, além de direitos humanos, sobre o meio ambiente, né? Esses são temas que você trabalha muito. Olha, eu acho, na minha compreensão atual, de que direitos humanos e direitos ambientais estão no mesmo bloco. Alguns estudiosos falam que os direitos ambientais são uma nova geração de direitos humanos. E assim também eu diria que o direito à memória e à verdade, que nós vamos falar logo a seguir, também faz parte dessa nova geração de direitos humanos, que aos poucos vão sendo codificados, são esclarecidos, e a sociedade também vai percebendo e pode se empoderar desses direitos. Só tem um detalhe, né? Nós estávamos conversando, né, Caleb? Os direitos ambientais, às vezes, eles não são apenas humanos, né? Numa compreensão assim mais ampla, mais lata, eu diria que são direitos também dos animais, direitos da natureza, entendeu? A existirem em convivência com nós humanos. É uma nova vertente, né, que está embrionária ainda, que as pessoas ainda não têm essa noção dos direitos. Eu até ouvi uma reportagem sobre, eu não lembro o país, que teve um rio que a justiça decretou que aquele rio tem os mesmos direitos que um ser humano. Sim, são direitos objetivos dos seres vivos e alguns seres chamados inanimados. Sim. Você entendeu? Esses direitos em alguns estados nacionais já são reconhecidos. A Bolívia mesmo já codifica isso. Então, de tal forma que a nossa sociedade está apreendendo e está aprendendo a exercer esses direitos. Veja bem, ninguém suporta mais hoje um humano, como nós outros, atacar e agredir um cachorro. Sim. Ninguém suporta mais isso. Por quê? O cachorro, você entendeu? Ele tem direito à vida, ao bem-estar, você entendeu? E se ele tem convivência com os humanos, ele também tem direitos a um tipo de relacionamento. Quer dizer, hoje praticamente isso está consolidado, né? Só precisamos ampliar isso. Porque é interessante, a União Planetária, e a TV Suprem também, ela trabalha na perspectiva de fomentar o vegetarianismo. Sim. E não só por uma questão de saúde, mas principalmente pelo direito dos animais. Muitas pessoas não... nós temos um documentário aqui na TV Suprem que chama A Carne é Fraca, que mostra como esses animais são agredidos até chegar na mesa do consumidor. Hoje, inclusive, tem compradores que, por razões até religiosas, eles exigem que o tratamento dos animais, mesmo quando forem abatidos, eles tenham um certo grau de respeito, você entendeu? Isso é um processo. Sim. Né? Que a gente vai tendo conquistas parciais até ter uma dimensão mais de uma relação espiritual com os animais, com os vegetais, com a natureza em geral. Eu acho que esse é um processo que nós estamos tendo uma caminhada e eu acho que não tem recuo, não. Só vai para diante agora. Você acha que a gente tem condições de chegar a esse momento de respeitar os seres vivos de igual modo nós respeitamos agora o ser humano? Eu diria que nós temos possibilidades, mas antes disso nós temos que respeitar os humanos de uma forma mais equalitária. Como nós respeitamos nossos filhos, os nossos pais, nossos avós, os nossos parentes, não? E às vezes nós tratamos certos seres humanos, ou grande parte dos seres humanos, como se eles não fossem humanos, como se eles não tivessem direitos intrínsecos à sua qualidade de ser humano. Ou mais extensivamente de ser vivo, se nós queremos. Então, eu acho que nós chegaremos a esse outro nível quando entre nós humanos nós tivermos um respeito ao direito à vida, ao direito às condições de sobrevivência digna, aos direitos econômicos, direitos sociais, direitos políticos, aos direitos civis e, fundamentalmente, ao respeito pela integridade das pessoas. Não podemos aceitar que haja abuso, seja por um agente do Estado, seja por um agente privado. Então, infelizmente, nós ainda estamos longe disso.
porque mesmo no Brasil atual, nós temos muito desrespeito aos direitos humanos, seja por agentes privados, existem, seja por agentes públicos, o que é intolerável. Vamos entrar então agora no ponto da Comissão da Verdade, que é um ponto sinuoso. Algumas correntes são a favor da Comissão da Verdade, outras são contra a Comissão da Verdade. Você é um preso político, né? Fui preso político. Você podia contar um pouquinho da sua história? Posso falar? Primeiro, eu fui quando deu o golpe militar em 1964, eu era um militante de esquerda, era um estudante, jovem, 18 anos. E naquela oportunidade, eu já fui preso. E fui preso porque eu era um militante, participava do movimento estudantil, aquela coisa toda. E depois eu me levantei contra o golpe militar. Achei um abuso, porque eles violaram a Constituição, eles não respeitaram o presidente eleito pelo povo, não foi por ninguém, senão o povo. Eles caçaram direitos do cidadão de votar, eles impuseram quem governava e quem não governava, ou seja, algo antidemocrático. Então, me rebelei contra isso e atuei na clandestinidade, na luta contra a ditadura. E depois disso, eu fui preso novamente no início de 70 e fiquei 10 anos preso, toda a década de 70. Eu passei pelo DOI-CODE, pelo centro de tortura, depois passei pelos processos militares de auditoria militar e depois pelas cadeias. Olha, é difícil a gente ter essa dimensão do que passar por tudo isso sem passar. Sem passar. Mas as pessoas podem muito bem saber que essa coisa não foi uma coisa boa. Não é para mim. Não foi para mim, mas não foi para a sociedade brasileira. Sim. Você entendeu? E quando nós falamos em direito à memória, eu estou falando, eu tenho o direito de recompor a minha memória. E não para mim, mas para minha família, meus amigos. E para o país, né? Acho que o país precisa disso. O país precisa de sociedade. Porque uma sociedade e um povo que não tem memória, o que vai acontecer? Ele é sujeito a toda a repetição de absurdos, de violações de direitos humanos que foi cometido no período anterior. Aliás, a base da evolução histórica é a memória. É verdade. Mesmo porque antes de nós termos o que chama-se hoje história, os povos tinham o passamento da memória dos mais velhos para os mais novos, gerações anteriores para as posteriores. Sim. Então, isso é um exercício que nós queremos fazer. E isso nós não faremos, eu tenho feito individualmente. Durante 40 anos eu tenho falado sobre minha vida, sobre meus livros, essa coisa toda. Agora, chega. Eu não quero que eu ou outras pessoas que foram perseguidas falem. Nós queremos que haja um espírito coletivo de contar a história. E não precisa ser só a minha versão, não. Seja a versão de todos, até o contraditório seja contemplado, para que as pessoas possam ler, possam ouvir, possam formar seu próprio juízo. De uma forma balizada em informações fidedignas, porque existem muitas versões mentirosas sobre os fatos ocorridos durante o regime militar. E até você virar a página, como se diz muito, né? Vamos virar a página. Mas antes de virar a página, a gente tem que escrever a página bem escrita, né, anteriormente. Isso é fundamental, Caleb, porque e não pode ser escrita por Juneviana. Sim. Tem que ser por uma delegação que a sociedade faz via Estado, uma comissão de alto nível, como é a Comissão da Verdade, onde tem historiadores, psicanalistas, advogados, juízes, você entendeu? Que possam, com isenção, examinar os fatos que foram amealhados através de documentos, depoimentos, narrativas individuais, coletivas, e fazer a sua própria narrativa. Que não vai ser a verdade última, a verdade oficial, vai ser a verdade construída desse contraditório. Você entendeu? Porque aí o meu filho, ou meu neto, ou o seu filho, o filho do telespectador e da telespectadora, vai aprender isso na história, no colégio. E é isso que nós estamos querendo, certo? A Comissão da Verdade tem esse papel, você entendeu? Mas para isso ela tem que escrever essa história, para depois passar a página. Muitas pessoas não passar a página sem ler e sem fazer uma revisão de eventuais erros cometidos, nós estaremos induzindo nossos filhos, nossos netos, as novas gerações a erros. As pessoas muitas vezes não têm a dimensão do que é você passar essa história limpo. Nós temos um ícone, né, um dos ícones da época militar e que foi tido como um suicida, Vladimir Herzog. Sim. E que as consequências para a família de estar no atestado dele suicídio
foram muito grandes. Brutais. Né? E isso precisa ser mudado, como já foi mudado, né? Sim. Precisava ser mudado. E ainda não foi mudado com toda a sua inteireza, Sim. com toda a sua correção. O caso do Vladimir Herzog, ele tem um certo simbolismo, que ele era um jornalista, sim, e a brutalidade que caiu sobre ele, caiu sobre várias outras pessoas, não foi só sobre ele. A gente sabe, porque o nosso telespectador não incorrer em erro. Mas olha o caso dele. Ele era de origem judaica, você entendeu? E vocês sabem que os judeus, praticamente aqueles que mantêm suas tradições ou suas religiosidades, eles têm uma restrição ao suicídio. E eu te digo, quantas famílias, são centenas, que não tiveram notícia de como morreram os seus familiares. É um direito, que eles têm um direito. Esse é o direito à verdade. Segundo, o direito a tratar os restos mortais das pessoas de uma forma religiosa, de uma forma espiritual, de uma forma filosófica, porque tem pessoas que não são religiosas, mas têm espiritualidade. Sim. Porque não confundamos a coisa, né, de religião com espiritualidade. E, às vezes, filosófica, não trato isso filosófico. Então, uns querem cremar, outros querem enterrar, outros querem fazer um jazigo, outros querem fazer uma celebração. E isso é importante para a família, né? Isso é importante. E essa comissão de verdade pode lhes dar. E se fizer isso, está dando não só para as famílias, mas para toda a sociedade uma satisfação que é fundamental. Eu estou conversando com o Ginei Viana, que ele é coordenador do projeto Direito à Memória e à Verdade da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Vamos fazer um intervalo, a gente volta daqui a pouco. Papo Surpreende hoje falando sobre direitos humanos e comissão da verdade. Nosso convidado Ginei Viana, que ele é coordenador do projeto Direito à Memória e à Verdade da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Bom, falamos no primeiro bloco sobre a importância de recuperar essa história e saber realmente como a história foi. Só que o outro lado, você é uma vítima do sistema. Certo. Só que existe o outro lado do Estado, daqueles que estavam no Estado na época, que dizem que existe uma questão de revanchismo aí. Qual o espírito das famílias que querem a Comissão da Verdade? Olha, não existe revanchismo. Eu e outros familiares, e outros perseguidos, se nós quiséssemos revanchismo, nós não esperaríamos no Estado, nós partiríamos para a ignorância, como se diz o outro. Primeiro, nós nunca tivemos esse espírito, você entendeu? De traduzir uma luta política se fosse uma agressão a um indivíduo, mesmo que ele fosse um torturador. Sim. Nunca pensamos desse jeito. Segundo, que nossa grande intenção é de que as coisas sejam esclarecidas. Se isso vai gerar algum processo judicial, isso não sou eu que vou dizer, o Ministério Público, o juiz, eles que façam as coisas deles, as obrigações constitucionais que eles queiram. Ademais, essa questão de judicialização, ela pode ocorrer hoje, amanhã ou depois. Independe da Comissão da Verdade. E outra coisa, algumas pessoas falam assim, mas você está mexendo com a vida das pessoas. Agora, veja bem, a minha vida é totalmente pública. Se você entrar na internet, você vai ver a versão que o Estado deu sobre a minha vida. Às vezes com algumas coisas verdadeiras, algumas coisas mentirosas e uma visão conceitual totalmente deturpada. Então, é como se eu fosse o terrorista e eles fossem o mocinho. Sim. E, na verdade, não é esta. Segunda coisa, quando nós falamos, não falamos por revanchismo, mesmo porque nós queremos que essa verdade, não para mim. Eu não preciso da verdade, eu já tenho. Sim, eu quero a verdade para a sociedade. Histórica, né? Histórica. Estou falando sobre a história do Brasil. Essa história do Brasil, eu quero que meus netos na história, eles saibam que houve uma ditadura, que houve uma resistência, que houve levantes, que houve isso, que houve aquilo, greve, que houve formas de combate, que houve agressões aos direitos humanos, que houve também o progresso econômico, que houve a evolução da economia, que houve tudo. Isso ninguém pode negar o que aconteceu, de bom e de ruim. No caso, nós estamos falando só de direitos humanos, mas tem outros aspectos, você entendeu? Então, eu diria o seguinte, que não é revanchismo. Mesmo porque as pessoas que cometeram esses abusos, esses atentados aos direitos humanos, a maioria deles ou são bastante idosos, ou são as pessoas que já faleceram. E nós respeitamos a dor também eventual de suas famílias. Sim. Agora, então não é revanchismo. Agora, ninguém das famílias, algumas famílias e alguns legitimamente falam, não, nós queremos que seja apurado e que a justiça desse o parecer.
Você entendeu? Mesmo porque não somos nós que condenaremos ninguém. Sim, jamais. E se ela tiver a prova, ela pode entrar independente da comissão de direito. Então, revanchismo não é. E outro argumento que é muito, assim, exposto, fala assim, mas não podemos abrir feridas já fechadas. Eu queria dizer o seguinte, para as vítimas, para os torturados, ninguém, a ferida não está fechada. É. Você pode, esses dias eu li um livro de um cidadão, um advogado de preso político, e ele fala assim, ele põe feridas na alma. Então, nós somos pessoas que temos feridas na nossa alma. Essas não vão fechar nunca. O que a Comissão da Verdade pretende nesse relatório? Isso é muito importante, Caleb, porque fica parecendo que é só porque eu fui vítima, então eu quero a verdade. E parecendo assim que na época do regime militar só aconteceu a violação de direito humano contra mim. Não, não é nada disso. Não é nada disso. É contra a sociedade. Sim. Algumas pessoas foram mais atingidas, outras foram atingidas de uma forma. Vou te dar um exemplo. Esse relatório, ele tem que fazer, primeiro na dimensão política, que houve um golpe, que um presidente foi deposto e que os militares sucederam. Isso precisa ser contado. Sim. Segunda coisa, que foi caçado os direitos das pessoas, e o direito principal foi caçado, foi o direito das pessoas se elegerem, Sim. ou elegerem os seus representantes. Ou eles foram condicionados de uma forma brutal que fantasiava uma ditadura numa falsa democracia. Inclusive, falando sobre isso, até recentemente a Câmara, ela fez um trabalho com os deputados que foram depois. Sim, é tipo uma restituição simbólica. Sim. Essa questão do simbolismo é muito importante para nós. Então, é aquilo que você falou assim, não, mas fulano ou um agente do Estado, ele cometeu essa arbitrariedade, quer dizer, se ele vai ser condenado ou não, mas moralmente, para nós é importante, porque quem ficou com a pecha de quem cometeu foi terrorista, fomos nós, não podemos acabar com isso. Outra coisa é o seguinte, nós não estamos preocupados conosco, mas com a sociedade. Então, eu falei para você, né, Caleb, e estou aqui até com um livro, falei assim, quando o regime militar foi abrir estradas na Amazônia, ele não respeitou os direitos dos indígenas. E às vezes tratava os povos indígenas como se eles fossem rebeldes, guerrilheiros. Os indígenas não entendiam absolutamente nada. Primeiro, não entendiam português. Segundo, ele estava fazendo conceitos que são de cidadania que os índios não tinham. Que é o conceito de disputa de poder, de partido, não tem nada. São apolíticos, então, né, no sentido partidário. No sentido óbvio, eles não estavam integrados à vida nacional. Então, eles cometeram genocídios, assassinaram, estupros. Então, isso é uma coisa que tem que ser esclarecida. Até para as pessoas entenderem a noção dos índios que às vezes tentavam acertar aviões com flecha. Não, você tem fotos. E aqui vai ver o caso dos... Veja o caso, eu estava até conversando com as pessoas sobre os Panará, os índios gigantes da Amazônia, né? Então, esse livro aqui conta como é que foi, sabe? E algumas cenas, assim, imagens bonitas, você quer ver? Assim, olha o índio atravessando o rio, você entendeu? Com um peixe. Essa era a vida dele. De repente, o pior é isso, chegaram os militares lá, assim, querem abrir a estrada na marra, mas não dialogaram com eles. E às vezes nem tinha como, né? Porque não falava a língua. Sim, mas aí eles pediam socorrer de higienistas, de povos que tinham um aculturamento, podia fazer esse contato. Aliás, eles fizeram se socorreram disso. Mas só que a dinâmica militar de uma construção, o tempo é diferente. Veja bem, o tempo dos povos indígenas são culturas totalmente diferentes da nossa. Então, a sua religiosidade é diferente. O que o branco chega lá, atropela uma árvore, um rio, para eles, às vezes, está agredindo a sua religiosidade, os seus deuses. Eles têm uma relação com a natureza muito mais, até religiosa, muito religiosa. Então, essas coisas todas, às vezes, o cara não leva em conta. Entendeu? E outra coisa, a relação com a terra que eles têm até hoje é fundamental não só sobre a sua sobrevivência física, mas cultural, espiritual. Por isso que às vezes a gente não entende o cara adorar uma cachoeira. Então eu falo assim, mas você está fazendo uma coisa... rapaz, pelo amor, tem autoridade. Respeite a identidade, a forma de pensar dos outros, a forma de lidar com seus deuses, ou com seu Deus, ou com a natureza. Então essa coisa que vocês aqui trabalham, né, na União Planetária, nós temos que respeitar diferenças. Senão você fica assim como se você fosse um dono da verdade. O dono da verdade, e só a sua fé é a única. E isso leva a certos radicalismos
brutais que, né, guerra... Não são cabíveis mais. Não são cabíveis mais. Uma pergunta, você falou, estamos falando sobre o livro e você escreveu um livro chamado Poemas Quebrados do Cárcere, né? Como é que foi esse trabalho de você falar sobre algo que foi tão dolorido por meio de poemas? A gente aprende também na dor. Sim. Diz a Bíblia que você pode aprender no amor e na dor. Na dor também se aprende. E eu aprendi, primeiro, que as pessoas têm dimensões humanas que você tem que respeitar independente das situações. Até do inimigo. Sim. Você entendeu? E segundo... A Bíblia mesmo fala sobre amar o inimigo. Amar o inimigo. E segundo, você às vezes está num conflito, está numa situação muito, assim, danosa à sua própria condição física, espiritual, mas os recursos que você pode para enfrentar isso ultrapassa só a resistência física. Você tem que ter uma resistência espiritual, exatamente, poética, simbólica. Então eu trato o poema assim, como uma coisa assim... Eu particularmente tenho uns poemas sobre quando eu estava na prisão lá de Linhares, lá em Juiz de Fora, que era na zona rural. Eu trabalho muito assim, minha relação com as aranhas, parece uma coisa maluca, com os pássaros que iam para a cadeia, com o nosso gato, com o nosso cachorro, você entendeu? Trabalho também a dimensão que eu tinha com as pessoas, entendeu? Com a nossa mulher amada que nos visitava, com a nossa mãe que nos vinha, você entendeu? A dimensão também de você ficar na sua cela à noite, ouvindo os ruídos da noite ou o silêncio da noite, você entendeu? Onde você podia fazer uma comunhão cósmica, sim, você entendeu? Então, essas coisas eu tento traduzir simbolicamente de uma forma de resistência. Fala assim, eu preciso disto para não me sucumbir enquanto pessoa humana. Você escreveu alguma coisa durante o cárcere ou foi depois? Muito. Tudo que eu publiquei praticamente é o que eu escrevi lá dentro. Que legal. Esses poemas todos são escritos lá dentro. E eu diria o seguinte, que o cárcere é uma coisa muito perversa, muito terrível. Não desejo para ninguém. Você entendeu? Agora, eu diria assim, que uma pessoa humana, ele resiste, você entendeu? Se ele tem uma dimensão teleológica. Ele sabe que ele pode cumprir uma tarefa que ultrapassa o cárcere. Sim. Eu, por exemplo, tenho a esperança de construir uma sociedade mais rica, mais nobre, mais humana, mais ambiental, mais espiritual, onde todas as diversidades possam conviver em condições de igualdade. Porque você pegou o cárcere, uma diversidade, e foi para o lado do bem. Como é que eu posso utilizar esse aprendizado para fazer o bem? Eu sempre percebi isso. Eu acho até que quase todos nós, os presos políticos, nós percebemos isso, de que nós estávamos presos, condenados, fomos torturados, fomos excluídos do convívio social, fomos separados das nossas famílias, dos nossos filhos, das nossas mulheres, dos nossos pais, você entendeu? Mas nós tínhamos que resistir, antes de tudo, você entendeu? Interiormente. Interiormente. Sabe por quê? Porque se você se desestrutura, você, diante da arbitrariedade policial do sistema, você não consegue resistir, politicamente. Gilmar Viana, é uma história, difícil falar isso em 20 e poucos minutos, mas uma história aqui para a gente, trazendo ensinamentos e coisas tão importantes para entendermos um pouco sobre esse processo histórico que o nosso país passou. Muito obrigado pela sua participação aqui na TV Suprem e as portas estão sempre abertas para você. Eu que agradeço e falo para os nossos telespectadores. Comissão da Verdade é restabelecer os direitos à memória, à verdade e à justiça. Isso não é agressão, isso é elevação do espírito democrático, de uma convivência democrática, né? E respeito àquilo mais nobre que nós temos, que são os direitos humanos. Muito obrigado por estar aqui. E terminamos agora o nosso Papo Suprem. Continue na nossa programação.